1 João 4:18. É o amor que você recebeu livremente e depois deu livremente. Se você só recebe desse amor livremente, mas não dá desse amor também livremente, o amor não é perfeito. Então, se você não ama perfeitamente e livremente, podemos dizer que o amor não foi aperfeiçoado em você. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele o verdadeiro amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Em Romanos 13:8 diz: Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. A especificidade do ganho de força muscular é determinada pela amplitude utilizada para a execução de um determinado exercício, que determina o ponto de maior desenvolvimento de força. Texto do livro de Biomecânica, da Intersaberes. Agora sobre a questão de força e ganho de músculos. Vamos começar pela hipertrofia sarcoplasmática, um tipo de hipertrofia que beneficia o aumento do volume muscular muito mais do que a força. Composta por fluidos, glicose, organelas sarcoplasmáticas, cria um efeito conhecido como inchaço, que traz músculos maiores. Por si só, a hipertrofia sarcoplasmática está ligada ao aumento de volume de líquidos sarcoplasmáticos nas células musculares, sem um real aumento da força. Sendo esse método de hipertrofia o foco principal dos fisiculturistas, para aumentar sua musculatura. O sarcoplasma é composto por fluidos energéticos que envolvem as miofibrilas nos músculos, contendo ATP, fosfato de creatina e água. Portanto, a hipertrofia sarcoplasmática ocorre quando a taxa de líquido nas células dos músculos aumentam. A hipertrofia sarcoplasmática promove essencialmente o aumento muscular artificial. O foco desse método é apenas a estética, ou seja, o treinamento relacionado à hipertrofia sarcoplasmática promove apenas o tamanho e os aspectos estéticos do corpo. Se você treina usando a hipertrofia sarcoplasmática, você está treinando para aumentar visualmente o seu tamanho, aumentando a quantidade de líquidos que pode reter, sem o aumento da densidade das fibras dos músculos. Esse método funciona utilizando de 3 a 5 séries, com 8 a 12 repetições máximas numa velocidade controlada. Essa característica no treino é o ponto ideal para o desenvolvimento da hipertrofia sarcoplasmática, com foco no aumento do volume muscular. Já para o aumento da força é totalmente o contrário, não dependendo do volume. A hipertrofia miofibrilar é a mais difícil de ser alcançada, mas a dificuldade traz frutos, com resultados permanentes. Do contrário que acontece com a hipertrofia sarcoplasmática, onde o resultado vem rápido, a perda dos músculos acontece da mesma velocidade que os ganhou. É só parar de treinar. Agora, na hipertrofia miofibrilar, o resultado é permanente, por isso o método é tão complicado. O volume para criar esse tipo de hipertrofia focada propriamente na força não tem importância. Para atingir resultados com esse método, precisamos de intensidade. As séries variam de 6 a 12 rondas, onde a quantidade de repetições máximas serão de 1 a 6, com tempo de descanso de 1, 3 ou 5 minutos, havendo ainda recomendações de descanso máximo entre cada série. A maior parte do tempo você passará erguendo ou puxando grandes cargas. E se quiser desenvolvimento da força máxima, precisará treinar pesado, com uma repetição máxima apenas. Nos programas normais de força se trabalha com 80 a 100% da capacidade da pessoa. Uma repetição máxima equivale a RM, sendo uma repetição máxima o peso máximo que você consegue levantar ou puxar uma vez apenas. Dessa forma aumentará sua força, lembrando que o crescimento muscular desse método é demorado e o físico fica quadrado. Veja na imagem, o corpo do Marian Pudzianowski. Ele já foi 5 vezes o homem mais forte do mundo.
Eu sinceramente gosto mais desse tipo de corpo. Por outro lado, no fisiculturismo esteticamente falando, esse tipo de estrutura corporal não é aprovada. Portanto, você que deseja um equilíbrio entre força e estética, precisa de um programa onde o equilíbrio entre músculos e força será um foco principal, podendo trabalhar estes aspectos de força organizada, com um método elaborado para manter a equivalência entre músculos e força. Para encerrar, deixo um conhecimento para você calcular o esforço gerado no seu treino. Sempre acerta, para quem tenta até acertar. Batalhas podem ser vencidas pelo melhor soldado. Guerras só são vencidas por quem se dispuser a sacrificar tudo pela vitória. Vencemos porque somos determinados, disciplinados, não porque nos achamos superiores. As batalhas da vida acontecem para despertar a força que existe em nós. Na mitologia grega, Kratos é um deus da força, rigidez, da personificação e do poder, irmão da deusa grega da vitória, Nike, da força, Bia, e de Zeus, o da rivalidade. Todos eles lutaram ao lado de Zeus, para defender o Monte Olimpo contra o monstro Tifon. Kratos é filho de Stide e Paulas. Kratos é conhecido mundialmente como sendo a personificação da força e do poder. Ele e seus irmãos são as forças aladas de Zeus, os titãs. Para fazer esse cálculo, primeiro se deve saber o número de repetições de um determinado exercício. Depois, se deve descobrir o número do RM máximo, acrescentando peso até que as repetições diminuam apenas para uma repetição. Agora é só fazer um treino com esse peso extra no corpo, e no final teremos um número para calcular. Exemplo: 25 séries, de uma repetição máxima. 25 vezes 10, é igual a 250 repetições. Isso significa dizer que para fazer um treino equivalente sem peso extra no corpo, serão necessárias 250 repetições usando apenas o peso corporal. No exemplo dado, o indivíduo executa 10 repetições com o peso do corpo nas flexões na barra fixa. Lembre que quando acrescentamos peso para diminuir as repetições, quer dizer que não está para 10. Significa que uma repetição usa toda a força e resistência que o indivíduo usaria para executar suas 10 repetições na barra fixa com o peso corporal. No caso das repetições com o peso corporal, a força e resistência no exercício está dividida de 10 para 10. Quer dizer que são necessárias 10 repetições para que toda a força e resistência sejam usadas. O cálculo de Kratos não calcula apenas a equivalência de um treino, mas também o esforço gerado nele. Para isso é necessário ter a base da conta com seu método de treino atualizado, usando o número de repetições máximas. Basta multiplicar pelo número de repetições máximas facilitadas para ter a equivalência e o esforço necessário para fazer um treino equivalente. Exemplo: as 25 séries de uma repetição. Basta multiplicar 25 vezes 2. Caso deseje fazer um treino de 25 séries de 2 repetições, multiplique 25 vezes 2 e terá a equivalência do esforço necessário, igual a 50 repetições. Essas 50 repetições é equivalente ao esforço do treino usando um RM. Vale lembrar que essas 50 repetições também equivalem a 250 flexões na barra fixa. Quanto mais repetições são feitas, menor é o esforço e a equivalência, por ser mais fácil, acaba aumentando. Se fosse 3 repetições máximas, o esforço equivalente para chegar a essas 250 repetições seriam igual a 75 repetições com determinado peso. Novamente, só seria preciso multiplicar as 25 repetições do início vezes 3, resultando em 75 repetições para ter um treino equivalente ao primeiro. Como puderam perceber, Kratos contribuiu muito com a humanidade deixando seus breves conhecimentos conosco. Então, o que está esperando para começar a usar essas técnicas? Força, determinação. Invencível. Esse pequeno mantra é o mais poderoso que existe. É o mantra da vida.
Tudo que vem para te derrubar vem para te enfraquecer e desmotivar, tirar a sua vontade. Portanto, ter força é mais importante do que tudo, mais importante que estratégia, que disciplina, acordar cedo ou ir dormir tal hora. Força, amém? Não importa o que você for fazer, que seja algo mais incrível, se você não for forte, você vai cair. A força traz todos os outros atributos. Porque quando você estiver sem forças, não terá mais determinação para continuar. A determinação é o que te traz a força necessária para continuar, ir além. A força também te torna invencível, pois tudo que existe nesse mundo pode vir para te derrubar. Sendo invencível, você tem força sobrando para continuar mesmo que tudo esteja contra você. Nos momentos da vida, não importa o que aconteça, você só precisa ser invencível. Acredite no processo, e desistir não acelera. Quem não acredita no progresso, perde o milagre. Então seja forte, determinado e invencível. A sua resistência nada mais é do que a força que você tem sobrando. Veja os exemplos notórios. Quando deseja criar resistência em determinado exercício, e você tem sucesso, então, terá força para fazer muitas repetições. A força serve para executar e a resistência para aguentar. Nesse caso, a resistência nada mais é do que a força que você tem, sobrando para continuar, fazendo muitas repetições. Vamos ao exemplo: se você tentar erguer um peso que claro não consegue, então te pergunto, o que estará faltando? Estará faltando força, pois ainda não tem força sobrando para ter resistência. No exemplo dado, pode notar que a resistência é sua própria força. Nas artes marciais, esse conhecimento ficou conhecido como força positiva, que é a força em geral, e força negativa, que é a força que você tem sobrando, ou seja, a sua resistência, ela é sua energia. Quando juntamos esses valores, percebemos que menos com mais fica neutro. Força e resistência são atributos que se complementam, nunca se separam e sempre andam juntos. Um exemplo é quando você quer treinar hipertrofia, com um peso pesado. O resultado em crescimento muscular só acontece se você tiver resistência no exercício. Pois a resistência comprovada pela ciência nada mais é do que a capacidade de um indivíduo realizar determinada atividade, por determinado tempo, até falhar. Se gostaram, não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para não perder as novidades. Muito obrigado.